E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Russell. Ele é o último sucessor da família fundadora. Ele veio até uma cidade em busca da Torre Mágica, sendo um lugar onde todos os guardiões do reino se reúnem. Ele trabalhou duro para chegar a esse lugar. Tudo isso para impedir a queda da sua família, onde depois que seu pai morreu na guerra contra o Império, tiveram que fugir do castelo. Ele tinha que entrar na torre para reaver os territórios deles. Mas era um sonho impossível, pois ele foi expulso da academia antes mesmo de conseguir se aplicar na Torre Mágica. O diretor diz que ele foi reprovado em 3 matérias, onde em toda a história desta academia, isso era a primeira vez que isso acontece. Tudo isso devido às veias de mana, pois ele nasceu com as veias de mana finas e fracas, onde só suporta receber uma certa quantidade de mana, e também não consegue liberar quase nada. Esse era o maior castigo que os céus podem conceder a um mago, mas de qualquer forma durante toda a sua carreira como um mercenário, por um golpe de sorte, ele conseguiu completar o 2º círculo mágico, porém ele ainda era um mago de 3ª classe. Ele acredita que só envergonharia ele mesmo se fosse a torre de magia. Como ele precisava de dinheiro, acaba pegando um trabalho de limpeza em um museu para magos de 1º círculo. E para sua surpresa, neste lugar, ele encontra uma porta que parecia familiar. Em seguida o anel da sua mãe começa a vibrar, e à medida que ele andava a vibração ficava mais forte, até que ele chega a um coração do dragão ancestral. Ao colocar o anel, ele começa a emitir uma forte luz, onde para sua surpresa ele se depara com um enorme dragão que fala que vai lhe dar uma nova chance, pelo bem da mitologia. E após abrir seus olhos, novamente ele estava em uma sala de aula, e é quando ele descobre que retornou ao passado, mas diferentes de antes. Agora ele possui o poder do dragão, e com esse poder em suas mãos, ele vai mudar tudo e reerguer sua família. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com um grupo de pessoas que foram reunidas para lutar até o fim de suas vidas. Aquele que liderava esse grupo era o protagonista, um jogador berserker que vivia apenas com o propósito de matar os monstros. Seu nome era Eonya. Seu grupo foi mandado para enfrentar uma das 8 dagiões negras do mundo. Ela nunca tinha sido conquistada por ninguém até aquele momento, mesmo tendo vários monstros na sua frente. Eonya não recuava e lutava sozinho sem medo de nada. Após intensas batalhas contra os monstros, ele finalmente consegue chegar no boss final. Ao olhar à sua volta, ele percebe que foi o único que sobreviveu, mesmo com seu corpo bastante cansado e ferido. Ele parte para enfrentar o chefe final sozinho. Assim que ele entra na sala, se percebia um escuro absoluto, e logo em seguida, com apenas um olhar, o mestre do abismo dar um poderoso ataque fatal em Eonya, e é com isso que ele percebe que atualmente é impossível à humanidade derrotar o mestre do abismo. Mesmo assim, ele não achava tão ruim, pois encontrar o fim da sua vida nas profundezas de uma dagion que ninguém consegue conquistar pelo chefe da dagion era uma proeza. Ao olhar ao seu lado, ele descobre que uma das suas companheiras ainda estava viva. Ela é uma curandeira que tenta ao máximo ajudá-lo. Ele não tinha nenhum arrependimento em sua vida, sua única preocupação era deixar sua companheira para trás. Quando ele acreditava que tinha chegado ao fim da sua vida, para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele estava em outro local. E é quando ele descobre que retornou no tempo para quando era um recém-nascido. Ele acredita que foi a magia da sua companheira que foi capaz de fazer isso, e agora com essa nova chance, ele está decidido que vai mudar o futuro com suas próprias mãos, onde com todas suas memórias de anos de batalhas, ele vai usar ao seu favor para ficar mais forte que antes, para desta vez salvar seus companheiros e no final derrotar o chefe do abismo. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Chan, onde após muitas batalhas ele conseguiu ficar muito forte, mas durante uma guerra muito grande ele foi dos poucos sobreviventes, porém ele estava à beira da morte. Com isso, uma deusa aparece diante dele e ela fica impressionada por ele ter sobrevivido a tudo isso, e como recompensa vai realizar um desejo para ele. Seu pedido é que ele seja revivido, porém a deusa não aceita, mas ele não quer ser revivido, ele quer apenas mandar suas memórias para o passado. Porém, mesmo assim, a deusa fala que esse desejo não pode ser cumprido. Mas uma mulher que era membro da realeza também possuía um desejo e pede para mandar as memórias dele. Mas a deusa fala que mesmo se mandasse, ele apenas lembraria de tudo como um sonho muito ruim. Mas ela acaba aceitando esse desejo. E agora a história segue com o protagonista no passado, um viciado em jogos e delinquente que não se importa com nada. Quando ele nasceu, ele possuía uma habilidade onde ele via luzes verdes. Se ele não mexesse nelas, nada acontecia. Agora, se ele visse a luz vermelha,
vermelha algo ruim acontecia, e por causa disso ele tentou usar essa habilidade no cassino. No começo ele ganhou bastante dinheiro, mas após usar muito essa habilidade, ela começou a sumir completamente e após perder tudo ele se viciou nos jogos. Um dia ele acaba recebendo as memórias da guerra que ele passou. De começo ele acha que tudo foi um sonho, e logo ele percebe que sua habilidade voltou mais forte do que nunca. E ele também percebe que algumas coisas estão acontecendo de acordo com o sonho, e agora ele tem que trilhar um novo caminho, mudando algumas coisas que ele viu em seu sonho para ficar mais forte e com isso não morrer novamente na Grande Guerra. Nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde um dia tudo mudou quando um portal apareceu. Após isso uma variedade de monstros de outra dimensão começaram a atacar. Para a sorte da humanidade, surgiram os humanos com habilidades com a capacidade de subir níveis como os jogos. Eles eram os únicos capazes de enfrentar essas criaturas. Após isso eles ficaram conhecidos como aventureiros. Eles podiam escolher suas próprias classes e estilo de combate. O nosso protagonista escolheu uma classe com afinidade com velocidade e a classe de ladrão. Com isso ele conseguiu acumular bastante experiência, e assim escalar até os ranks dos aventureiros mais fortes. Algumas pessoas começaram a chamá-lo de o deus da espada veloz, porém anos após anos os desastres dos portais só piorava, e Kuma tinha que dar o seu máximo para proteger o mundo, lutando nas linhas de frente, mas ele acaba sendo expulso da vanguarda, isso porque o nível dos monstros aumentava e ele não era mais capaz de acompanhar, e como ele não possuía nenhuma habilidade de suporte só era um obstáculo para seu grupo, onde a guilda está pensando até em remover ele dos aventureiros. Enquanto seu antigo grupo conquistava várias coisas ele só podia assistir agora, sendo humilhado por todos, e foi neste momento que ele percebeu que escolheu sua classe errada, e para piorar a sua cidade é atacada quando sua antiga equipe estão em outro país. Mesmo assim ele decide ir sozinho, com o objetivo de ganhar tempo para as pessoas evacuarem e outro aventureiro forte chegar. Após uma intensa batalha e Kuma acaba sendo atingido. Quando ele acreditava que chegaria ao seu fim, ele acaba conseguindo um item de grau mítico capaz de voltar 10 anos ao passado, mas se ele for usado desaparecerá de todas as linhas do tempo. Antes de morrer ele usa o item, e após abrir seus olhos, novamente ele realmente conseguiu voltar no tempo. Antes dele escolher sua classe, com seu conhecimento de todos esses anos, ele consegue uma classe oculta, se tornando usuário de gravidade, sendo a classe mais forte no futuro. E agora Kuma vai partir em uma nova jornada em busca de ficar muito mais forte do que antes para assim não ser mais descartado e lutar na linha de frente em busca de salvar toda a humanidade. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Cameron, onde ele é um jovem normal que passa seu dia na frente de um computador. Porém um dia sua vida muda completamente quando ele é invocado para outro mundo de fantasia, e com isso ele se tornou um herói e seu objetivo é derrotar o Rei Demônio que está ameaçando a humanidade. 10 anos após sua chegada ele finalmente consegue chegar até o Rei Demônio e com isso ser capaz de derrotá-lo para que possa voltar para a Terra. Novamente e rapidamente eles têm uma batalha intensa e finalmente Cameron foi capaz de derrotá-lo e agora ele poderia retornar para a Terra. Logo após isso um ser misterioso aparece e fala que é o deus desse mundo que o vigiou nesses 10 anos. Mas quando vai olhar seu boletim tinha uma observação que ele tinha matado seus amigos sem motivo. Ele fez isso pois como eram seus amigos, vieram junto com ele para a batalha, mas acabou sendo um obstáculo para ele, então ele matou todos. Porém durante a sua jornada eles fizeram várias coisas ruins com ele, onde até mesmo seu treinamento era uma desculpa para encher ele de porrada, tratando ele como um animal. Então ele decidiu que isso foi uma vingança justificável, mas o deus não concorda com isso, e fala que ele falhou e pela paz do mundo, ele deve retornar para o primeiro dia do teste, e com isso ele é enviado de volta para o primeiro dia que ele chegou nesse mundo classificado como um herói lixo, e com isso ele vai ter que fazer toda a sua trajetória do começo novamente, sem seus itens e habilidades, apenas com suas memórias de 10 anos que passou nesse mundo. Após renascer no início novamente ele decide que agora as coisas serão diferentes. Com suas memórias de tudo que passou, ele vai mudar tudo e usar o fato que ele é o único herói capaz de salvar esse mundo ao seu favor. Ele também não será o herói bonzinho e ingênuo de antes. Com isso ele inicia sua jornada pela segunda vez agora com o objetivo de matar o Rei Demônio e ter uma pontuação melhor no boletim, onde não importa o que tenha que fazer para conseguir seu objetivo. Tudo isso para acabar com os retornos sem fim e voltar à Terra.